Começando mais uma aula, que bom receber vocês aqui. E hoje nós vamos aí começar um conteúdo novo. Na aula de hoje a gente vai entender sobre essa nova matéria chamada Independência das Colônias Espanholas. Se a gente for analisar alguns países aqui na América, eles falam espanhol até os dias de hoje, porque vai passando de geração para geração, enfim. Mas se a gente for olhar esses países, a parte histórica deles, a boa parte, ou se não o início da sua trajetória, das suas colonizações, foram feitas pelos espanhóis. Teve uma época, né, uma matéria que a gente estudou lá no sétimo ano, a gente estudou sobre as grandes navegações, a gente estudou que tanto Portugal quanto Espanha disputaram o oceano em busca de novas terras, em busca de novas riquezas, e foi justamente nesse período das grandes navegações que países como Portugal, Espanha ou até mesmo a Inglaterra chegou a colonizar então alguns territórios. Aqui no nosso território, aqui no Brasil, foi colonizado por Portugal, mas teve alguns países aqui na América, como o México, Peru, que foi colonizados pela Espanha. E a Espanha, assim como Portugal, a Inglaterra que colonizou lá as 13 colônias, enfim, levou riqueza desses territórios para dentro do seu território, mas também agregou, trouxe muita coisa positiva também na parte da colonização. E essa matéria que nós vamos estudar, nós vamos abrir aí, né, uma brecha para a gente entender como que os países começaram então a se tornar independentes. Até então, por certo período aí, a colonização era feita por parte desses países, mas vai chegar um momento aí que eles vão se cansar e vão fazer a procura e vão aí conseguir de fato então aí conseguir a sua independência e de fato então começa então a caminhar então aí com as suas próprias pernas. Vamos entender então um pouco da introdução. Ó, o processo então de independência desses países aí foram aí no caso aí conduzidos pela elite colonial. Vocês vão entender que várias pessoas que estão à frente, liderando esse processo de independência desses países, teve então a elite na frente. Quando eu falo elite, eu não estou dizendo que é a classe menos favorecida, não. São pessoas intelectuais, são pessoas inteligentes, são pessoas de dinheiro ou até mesmo de bastante remuneração que vai aí estar à frente então desse processo de independência, principalmente então na questão da independência então da América Espanhola. Então, quem estava à frente, liderando, foi quem? A elite colonial. Vamos continuar. A gente vai entender que toda independência que se preze tem um líder. E a gente vai observar que os líderes da independência aqui dos países da América Espanhola, eles eram conhecidos como os libertadores da América. Os meninos aí que entendem um pouco de futebol vai até relembrar que tem uma Copa chamada, né, Copa Libertadores da América, que é justamente um nome para esses três aqui que foram responsáveis então por estar libertando a América de colônias de outro território, ou seja, de países europeus, né? Se a gente for analisar, aqui no Brasil também, né, nós tivemos aí o mentor, né, da independência do Brasil, que nós vamos estudar ainda esse trimestre, que é o Dom Pedro I, que foi responsável então por estar fazendo então a independência do Brasil, junto com São Martim, que a gente vai entender então na nossa aula ainda de hoje, ok? Então vamos lá. Vamos entender o contexto histórico, né? Como tudo começou. Como que a Espanha, no caso, né, que é o nosso foco principal, veio até a América e conquistou alguns territórios. Mas a Espanha não colonizou só a América, não. Vamos entender como tudo começou. Tudo começou no final do século XVIII, onde a Espanha, no caso aí, colonizou alguns territórios. Vamos entender onde a Espanha colonizou. Ó, a Espanha colonizou a África, tem países africanos que falam espanhol devido à colonização da Espanha no território africano. A Espanha colonizou a Ásia, é certo, a Ásia. A Ásia também teve aí um pouco da colonização espanhola. Às vezes a gente acha que só foi aqui na América, mas não. Tem territórios na Ásia também colonizados pela Espanha. A Espanha colonizou a Europa também, alguns países europeus, nem que sejam pequenininhos, mas também teve a colonização espanhola dentro da Europa. E a Espanha colonizou então a América, que é o nosso foco principal, que é onde eles se tornaram então independentes nesse período histórico que a gente está estudando. Essa colonização espanhola feita nessas regiões que eu acabei de falar com vocês aí, Europa, África, Ásia e até mesmo América, elas tiveram uma forma de governo. A Espanha foi muito inteligente nessa questão.
Quando ela chegava para colonizar o seu território, ela deixava lá decretado e implantado os vice-reinos. O que seriam esses vice-reinos? Seria um pouco da extensão do seu território da Espanha em outro território. E por ali ela começava então a organizar a casa, começava então a ver a questão de riquezas, o que poderia levar, o que poderia estar incrementando nesse território. Então, foi uma forma bem legal aí de estar fazendo então aí os vice-reinos, que era a forma então de organizar essa questão da colonização espanhola. Vamos saber como que era a economia. A economia aí era exclusiva na questão comercial, tá? Era o comércio que gerava essa questão da economia. Claro, para estar fazendo a questão comercial, tem que ter produtos para estar se vendendo então nesse comércio. Era o comércio e era obrigatório os mercadores consumir mercadorias somente da Espanha. Olha só que sacada da Espanha. A Espanha decretou isso. Então a economia era comercial e só poderia consumir produto de outro território se fosse da Espanha. Se fosse de outro território, não era permitido, tá? Por exemplo, se o México, que foi colonizado pela Espanha, resolvesse consumir produto da Inglaterra, eles não iam achar muito legal e comprar briga, e comprar insatisfação por parte deles, no caso aí, se eles consumissem produto então de outro território. Então foi a sacada que esses países aí, né, no caso a Espanha teve, para estar enriquecendo então, fazendo com que todos os países que eram colonizados por ela comprasse e consumisse só produtos vindo da Espanha, ok? Ó, a produção era agrícola e mineradora, então tinha a questão agrícola, mas também tinha mineração, que era o ouro encontrado nessas regiões. Encontrou muito ouro, né? Aqui no Brasil também não foi diferente quando Portugal colonizou o nosso território. Muito do ouro encontrado aqui no nosso território, no nosso estado de Minas Gerais, foi levado para Portugal, assim como a Espanha também, quando achou ouro nos seus territórios, como no Peru, México, Nova Granada, enfim, levou também, então, esse ouro para os seus territórios também. Vamos continuar, então? Vamos falar dos aspectos sociais. Como que era dividida a sociedade, né? Falei com vocês que era dividida em vice-reinos, né? A forma inteligente que a Espanha achou de estar governando esses territórios era na base, então, de vice-reinos. Vamos entender, então, como que era a sociedade e como que chamava cada um membro dessa sociedade. Tinha diversos grupos sociais, para início de conversa, tá? Tinha desde o mais patamar, né, o mais alto patamar, quem era mais poderoso, quem mandava mais e até menos favorecido. Vamos entender então, ó, tinha os chapetones. Quem eram os chapetones aí? Eram pessoas nascidas na metrópole, no caso na Espanha, que veio morar então aqui na América, no território americano. Então aquele espanhol, né, que saiu de lá, nasceu na Espanha e veio morar aqui na América, era chamado então de chapetones. Era uma forma de distinguir e estar separando então quem era quem. Tinha os crioulos. Quem que eram os crioulos? Eram os espanhóis já nascidos aqui na América. Então ele distinguia, fazia essa separação, né? Chapetones nasceu na Espanha que veio para cá. E os crioulos que eram os descendentes de espanhóis que tinham nascido então aqui na América. E vocês vão ver que esses dois grupos aqui vão entrar em atrito em vários territórios aqui da América, que vai fazer com que aconteça então a independência desses territórios. Vão perceber que vai chegar um momento da nossa história que eles vão entrar em atrito um com o outro, os crioulos e os chapetones. Ó, tinha os mestiços. Quem que eram os mestiços? Eram os pequenos comerciantes e artesãos. Eles, né, no caso aí, que conduzia a questão comercial. Os mestiços, pequenos comerciantes e artesãos. Tinha os índios, que faziam a mão de obra aí, tanto na mineração quanto na agricultura, né, que era a parte forte daquela época. Então os índios faziam esse trabalho pesado também aí, né? Lembrando que aqui na América, em vários territórios, os índios foram os primeiros escravos, né? Que foi feito, né? Que surgiu a questão da escravidão. E só depois que veio depois o negro, né? Lá da África, para estar trabalhando como escravo. Então o índio foi um dos primeiros escravos, então aí, e não foi diferente então na colonização espanhola também não. Tinha um africano também, só voltando aqui, tinha um africano também que fazia o trabalho também escravo. Lembrando que primeiro veio o índio e depois veio o africano, ok? Ó, crise no sistema colonial. Agora nós vamos entender como que essa crise aconteceu. Como que de fato, então, né, nós acompanhamos aí o processo de colonização,
como que era a sociedade, enfim. Agora vamos entender como que acarretou então essa crise. Por que esses países então resolveram então procurar e se tornar independente? Foi de um dia para a noite? Foi de uma hora para outra? Ou foi um processo que veio acontecer com que esses países então aí se tornassem independentes? Na verdade, foram ideias de emancipação. Por quê? Os territórios começaram a ficar insatisfeitos por parte da metrópole, que era a Espanha, porque estava só explorando, explorando, explorando e coisa positiva não estava começando a trazer mais. Então, foi um processo, ideias de emancipação. Essas ideias de emancipação, elas foram trazidas de fora. Por quê? Nós estudamos esse ano aí sobre Revolução Francesa, nós estudamos aí sobre Napoleão Bonaparte, Revolução Industrial. Nós observamos que o iluminismo foi muito forte nesses movimentos, na independência dos Estados Unidos também, que influenciou muito. Então tem aquele ditado, né? Se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui no meu território? Vocês vão reparar que essas ideias emancipacionistas, elas vêm, no caso aí, trazidas de onde deu certo. Olha só, essas ideias foram trazidas por quem? Foi pelos filhos dos colonos que foram estudar na Europa. Então esses filhos dos colonos que moravam aqui no nosso território americano, vendo que estava dando certo lá em outros territórios, o que eles fizeram? Trouxeram então essa ideia para cá. E com isso começaram a colocar em prática. Lá nos Estados Unidos, eles começaram a fazer movimento contra a Inglaterra e conseguiram a sua independência. Lá na França, um grupo pequeno lá, né, que estava insatisfeito por estar pagando impostos, fez uma revolução e conseguiu sucesso lá contra o rei. Então, essas ideias trazidas, no caso aí, pelos filhos de colonos, fez com que então esses territórios então começassem então a pensar em se tornar então independentes, né? Claro que naquela época, né, gente, a comunicação era muito mais difícil que nos dias de hoje. Hoje em dia você manda uma mensagem para alguém, né, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, na mesma hora a pessoa já vem em outro território. Essas ideias foram trazidas em viagens. Eles iam estudar, traziam as ideias, depois voltavam novamente. Então foi assim, gradativamente, não foi tão rápido igual a comunicação que a gente vê hoje não, ok? Vamos lá. Inspirado em quê? Como eu falei para vocês, no iluminismo, tá? E mais uma vez o iluminismo. Eu me lembro direitinho que no início do ano, quando a gente estava lá na sala de aula ainda, eu comentei com vocês que o iluminismo ia fazer muito parte da matéria do 8º ano. E como de fato a gente está vendo isso quase em todas as matérias, né? O movimento iluminista que fez com que a cabecinha das pessoas começasse então a clarear, a questionar coisas que eles não estavam gostando. Mais uma vez o iluminismo aí. As independências, né, que a gente vai poder acompanhar, elas tiveram aí intuito de manifestações, tá? Que foram para a rua mesmo, fazer manifestação, fazer burburinho mesmo para que o território conseguisse a sua independência, e também teve aí influência da independência dos Estados Unidos. Então, para os países aqui colonizados pela Espanha, aqui na América, a independência dos Estados Unidos foi uma grande referência, porque as 13 colônias, quando se juntaram, né, e fizeram então a independência contra a Inglaterra, isso aí foi um pontapé e deu muito exemplo para que outros territórios conseguissem e conquistassem a sua independência. Então tá aí, manifestações e influência então na independência dos Estados Unidos. Teve o apoio da Inglaterra, olha só que bacana, a Inglaterra, no caso aí, que foi prejudicada, né, lá na independência dos Estados Unidos, veio apoiar aí essas colônias aqui na América se tornarem independentes. Claro que queria interesse. Ela não veio apoiar o México, não veio apoiar o Peru à toa, não. Alguma coisa em troca eles queriam. Claro que nós vamos acompanhar na nossa próxima explicação. Se não for hoje, vai ser na nossa próxima aula ainda, tá bom? Vamos nas etapas então da independência. Vamos conhecer então passo a passo como tudo começou. Colônias portuguesas, após a independência, continuam, então, no caso aí, como monarquia. Já as colônias espanholas virou república. Vocês vão perceber que os territórios, no caso aí, né, colonizados pela Espanha, aqui na América, após a sua independência, muitos deles vão mudar a forma de governo, tá? Alguns países, claro, continuam com a monarquia, com o rei governando, outros entraram na forma de república. O que seria a forma de república? Onde o povo escolhe quem eles querem que governe.
que governe o seu território. E foi justamente isso que alguns territórios aqui americanos, após a sua independência, aí, começaram então a colocar em prática, começaram então a modificar até a forma de governo. Vamos na eclosão então das rebeliões, então para a gente fechar a nossa aula de hoje. Nós vamos aí entender e conhecer a primeira independência então aqui no nosso território americano aí, expulsando os espanhóis, no caso assim, do seu território. Teve então aí a questão de ter um líder que foi o Tupac Amaru. O Tupac Amaru, né, os traços dele que vocês estão vendo na imagem aí, ele lembra então um traço indígena, mas na verdade ele não era indígena. Quem que era o Tupac Amaru? Ele era, no caso, aí, descendente dos Incas, que a gente estudou lá no 7º ano, lembra? Maias, Incas e Astecas. O Tupac Amaru, ele era descendente de Incas, né? E o que aconteceu? Ele que foi o responsável, o mediador, então, para a independência no Peru. Por quê? De uma hora para outra, a Espanha decretou o aumento de impostos dentro do Peru. E ele, então, né, liderando então esse movimento, então, começou a ganhar força a cada dia, reunindo pessoas contra esse aumento de impostos que a Espanha decretou, então, para o Peru. Olha lá, o Tupac Amaru, descendente dos Incas, não se conformou com as injustiças dos chapetones, que eram, no caso, né, eles responsáveis, então, por estar aumentando, então, os impostos dentro do Peru. O Tupac Amaru, então, ele foi capturado, ele foi enforcado em praça pública. Olha só o que aconteceu, ele não teve um fim muito legal não. E daí por diante ele virou o símbolo dessa libertação. Logo depois desse episódio que ele foi capturado e enforcado em praça pública. E por que fizeram isso com ele? Parecido com a história do Tiradentes. Porque qualquer pessoa que tentasse fazer a mesma coisa contra a metrópole, que era no caso aí, né, a Espanha, ia ter o mesmo fim. Mas não parou por aí não. Ele serviu aí para dar o pontapé inicial para que continuasse perpetuando, no caso aí, essa questão de se tornar independente, então, essas colônias espanholas. Então, resumidamente, as primeiras revoltas não tiveram muito sucesso, elas meio que fracassaram. E só depois, né, no decorrer do tempo que a gente vai ver aí, que conseguiram então ter sucesso. Ah lá, repressão espanhola provocou então movimentos, devido então, né, até o exemplo do Tupac Amaru que a gente acabou de ver. Começou então a ter movimentos de libertação, com o apoio da Inglaterra, então, que era uma grande metrópole, um grande país também. Claro que ele tinha interesse aqui, né, na colônia espanhola, mas teve a Inglaterra então como o destaque e como o palco. Vou parar por aqui na minha explicação. Hoje nós fizemos essa introdução de como esses países aí, né, começaram a caminhar então para a sua independência aqui na América Espanhola. Mas eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem ainda na nossa aula, só para vocês aí começarem a entender um pouco mais sobre esse processo de independência da América Espanhola. Então a atividade que eu quero que vocês façam para mim na nossa aula de hoje, ainda hoje, que vai ser da página 68 da apostila de vocês, número 2, página 68, 68, e vocês vão fazer os exercícios de aprendizagem, número 1, 2, 3 e 4. Somente os 4, tá? Para a gente começar então a dar o pontapé inicial da nossa matéria. E na próxima aula eu vou continuar então aí explicando para vocês, vou corrigir, né, essa atividade de vocês também e vou estar aí explicando e continuando então a explicação sobre a independência então da América Espanhola, ok? Faça a atividade direitinho, tire então a foto e me envie para comprovar que realmente vocês fizeram a atividade, que eu vou corrigir então na nossa próxima aula. E eu aguardo vocês então aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá!